Olá, hoje no Papo de Engenharia estamos com uma grande pessoa, né, literalmente falando, nosso amigo Antônio Carlos, conhecido como Tonhão, conselheiro do CREA, diretor da FNE. Ele vai contar muita coisa aqui pra gente, Marcão. É mesmo? Vai trazer muita história. Você sabe que eu conheço ele há uns 30 anos. Eu conheço ele, ele mas me surpreende cada dia. cada vez dia que é uma história diferente e muito bacana. Muito bacana. Mas, Marcão, antes de começar, antes de começar, diga. a gente Os tem que nossos falar patrocinadores. patrocinadores. Eu agradecer aos amigos, viu, Antônio Carlos, que ajuda a gente a fazer esse... A Braipe é do amigo Jorge Omar, é da Inspeção Predial de Gás, né? Predial comercial e residencial. Quem quiser procurar alguma empresa para fazer vistoria, procura a Braipe, que a Braipe tem. E aí o IBEC. O IBEC é do grande Paulo Dias, nosso amigo Paulo Dias, do Tonhão também. Bastante conhecido. Paulo Dias, né? Que eu digo, o Barata diz que o Paulo Dias é o engenheiro de custo mais conhecido da América Latina. Ele foi pioneiro. E diga-se passagem, dia 27 de maio, agora é o dia do engenheiro de custo. Paulo Dias tem o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, oferece vários cursos. Quem quiser fazer algum curso lá, entra lá no site da Braipe, fala lá com o pessoal, diz que assiste o Papo de Engenharia, que tem até um descontozinho de bolsa, não é isso? Tem. E finalmente temos a nossa Contecma, que é ali, a Contecma é a engenharia, que é consultorias e elevadores. Mas o Barata é do Barata. Mas o Barata não faz só elevadores. Quem quiser consultoria de diversas coisas da área mecânica, autovistoria e tal, pode procurar o Barata. E futuramente até placas solares. Placas solares, é que nós vamos ter vários amigos aqui de placas solares. Eu queria agradecer ao Antônio Carlos, sempre é um prazer conhecer o Antônio Carlos por volta dos anos 90 e pouco, por aí. Sempre exercendo uma função de engenheiro proativo na discussão política. Uma liderança uma liderança forte nata. Tonhão nasceu nato, né, com liderança. Uma discussão lá no Sindicato de Engenheiro, uma discussão no CREA Profunda, uma discussão no Clube de Engenharia. Tonhão é desses engenheiros nossos que tem uma discussão política de engenharia muito grande. E técnica também, foi um profissional da área de engenharia na rede ferroviária, né? Rede ferroviária durante muitos anos, trabalhou na rede ferroviária, se aposentou na rede ferroviária. É um prazer imenso ter o Antônio Carlos aqui, que eu costumo chamar de Antônio Carlos. Mas Tonhão é o popular que todo mundo conhece no Brasil todo, do Oiapoque ao Chuí. Isso é verdade. Vai. Tonhão, novamente aí, agradeço demais a sua presença. E aí, para iniciar, que a gente sempre pergunta, mas não é para fofocar não, é só para entender, porque o nosso jovem que está ali assistindo ali, ele quer entender o porquê da engenharia. Por que o Tonhão, no passado, optou pela engenharia? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade que vocês estão me dando, entendendo? E a gente estamos aqui para trocar uma ideia, bater um papo aqui, entendendo? E para ver se também, né, enriquecer aí, ajudar a enriquecer esse programa aí, né? Que é uma coisa que está ganhando corpo, entendeu? Está ganhando corpo, eu já tenho visto vários episódios, né? Vários podcasts, e quer dizer, isso aí está ganhando corpo. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde aí vocês vão ter que reforçar essa equipe aí, porque a coisa está indo de vento em popa, vamos assim dizer. Tomara, obrigado, Tonhão. Entendeu? E, logicamente, eu me sinto honrado, né, de fazer parte desse seleto grupo aí de entrevistados, né? Você foi convidado lá atrás, mas teve um compromisso de viagem. Isso. Acabou que a gente, né, não conseguiu falar com o Tonhão. Bom, a minha história de engenharia, ela surgiu em mim, mas eu só fui descobrir isso em 1973, tá? Na minha infância, no bairro da Saúde, aqui perto, agora ficou mais perto ainda por causa do VLT, você tinha ali o Moinho Fluminense, tá? E aí eu ficava olhando aqueles prédios, né? O
silo número 5, silo número 3, que é o maior, e eu ficava olhando aquilo ali. E lá perto de casa tinha um senhor que trabalhava na Sadia. E ele, às vezes, levava para casa aqueles caixotes, né, com presunto, com mortadela e tudo. Eu pedi a ele, pô, dá pra senhor me dar um caixote disso aí? Pô, mas pra que tu quer um caixote? Não, pra mim brincar. Aí eu botava aquilo ali em pé e cismava que aquilo ali era o meu silo número 3. Entendeu? Em frente, lá em casa, tinha a garagem da Castelo Auto Ônibus, que foi incorporada pela Real Auto Ônibus, e eu ficava vendo aqueles ônibus que chegavam à noite, né? Ficavam guardados ali para no dia seguinte, né? Das linhas 128, 172, né? 123. E eu ficava olhando, aí eu pegava aqui assim um caderno, entendeu? Eu pegava um caderno e eu cortava e falava que assim, isso aqui é meu ônibus também. Aí às vezes pegava o corredor lá de casa, espalhava aquele monte de coisa ali, imitando a garagem que da janela lá de casa eu via. E você é filho único? Não, eu não sou filho único. Se não nascesse o caçula, eu seria o caçula. Tá? A minha diferença do caçula são 8 anos. Nós somos 5 filhos. 5. Tenho 2 mulheres, as minhas irmãs são mais velhas do que eu, tenho um irmão mais velho do que eu, 1 ano. Entendi. Depois vem eu e depois, 8 anos depois, vem meu irmão caçula. E às vezes também eu estudei aqui no Vicente Licínio Cardoso, e depois eu estudei na Escola Popular de São Bento, e eu vi ali o porta-aviões, na época, o Minas Gerais, né? Eu ficava olhando assim, aquele que eu cheguei a visitar ele, um porta-aviões francês também, o Clemenceau, e eu ficava vendo aqueles aviões no convoo, né? Que é o convés de voo. Aí eu imaginava aquilo ali, eu pegava as gaivotas, né? Assim, pedaço de papel, pedaço de jornal e tudo, e tinha uns pedaços de lona lá em casa, e eu dobrava aquilo ali de uma tal maneira que eu colocava aquilo ali, e aquilo ali era o meu porta-aviões. É legal, né? De um Entendeu? sonho, né? De um sonho, de uma Então, brincadeira. Isso estava acontecendo na minha vida de infância, principalmente, pô, meus pais pobres e tudo, não poderiam, assim, dispor de brinquedos naquela época de última geração, né? Autorama, Ferrorama, né? E aí eu ficava imaginando meus brinquedos. Então isso acontecia na minha vida, foi acontecendo, até que em 1973, eu, então aluno aprendiz da Light, tá? Na época teve um instituto chamado CEPA, que existe até hoje, Centro de Estudo da Psicologia Aplicada, funciona aqui perto na Rua Senador Dantas, e eles fizeram uma bateria de testes com os alunos aprendizes para um teste vocacional. E aí, de cara, entendendo? A área tecnológica Pegou, né? em si, ela se distanciou das demais, né? Como diz outro, se manifestou. Ela se manifestou, né? E aí, e o porquê da eletricidade? Porque eu, pequeno, às vezes meu padrinho, né, que tinha um dinheiro melhor, né? Naquela época ele era estivador, né? Assim como meu pai também, né? Então ele trazia às vezes aqueles carrinhos que vinham, né? Eu ficava vendo aquele carro, pô, como é que esse carro anda? Entendi. Aí metia a chave de fenda lá para saber, aí ficava olhando lá, vendo aquelas bobinas, vendo aquelas coisas, sem entender nada, né? Mas acabava estragando o carro não andava mais, mas a minha curiosidade. Foi gostando, né? Eu fui gostando, e o que aconteceu? Então, em 1973, eu até então aluno aprendiz da Light, entendendo? Fazendo o curso de eletricista de linhas aéreas e subterrâneas. Aí juntou o útil ao agradável. Juntou a engenharia e juntou a eletricidade. Pô, muito bacana a história. Entendeu? Legal. Então foi mais ou Aí menos você foi isso para a aí. escola, Aí eu fui... fez vestibular? Não, aí eu fui para a escola. Só que é o seguinte, em termos de aproveitamento, era o 01 da turma. Em termos de comportamento, era o 0 último, né? 0. E tinha um professor na época... Escola era de engenharia? Não, tô falando na escola, lá na Light, na né? Light, Na Light, né? Diga-se de passagem, eu tenho uma coisa muito em comum em triagem, tá? Porque a minha vida trabalhista começou em triagem, né? Como aluno aprendiz lá, na Rua Bérgamo, onde hoje em dia é aquele Vilar conjunto Carioca. habitacional, Vilar Carioca. E terminou do outro lado, na oficina da ferrovia, né? Então, triagem em si tá bem próximo aí. Aí eu não teve estágio para mim. Tá? Aí eu comecei a trabalhar, né? Entendendo?
família pobre, aquele negócio todinho, tu tinha que trabalhar para ajudar no orçamento e tudo. Aí eu acabei estudando, né? É interessante, né, que você, a nossa vida de estudante, você, aluno pobre, você estuda primeiro ginásio, na nossa época era ginásio, né, fundamental e o médio, tu estuda na escola pública. Agora, quando você vai fazer faculdade, você grande tem maioria. que pagar, porque a faculdade É. pública é de dia. E, pô, como é que tu vai trabalhar? Então você tem que trabalhar e pagar a faculdade à noite. E eu também sou do seu tempo, eu sou mais velho. A faculdade pública era seletiva pra caramba. Né? Aí eu... Não, era seletiva. Não, mas mesmo assim- Mas o ponto principal Não, é seletiva esse. que eu digo não é seletiva de qualidade. É, É, mesmo- difícil, mesmo- é difícil, porque Não, tinha. sim. Sim, mas mesmo assim eu ainda Mas tinha que tentei, trabalhar. eu ainda tentei um pulo do gato, né? Vamos assim dizer, né? Porque tinha um curso de engenharia operacional têxtil E na isso, naquela UERJ. época tinha. Na UERJ, Era tá? operaça, chamava os engenheiros E eu operaça. passei para esse curso, entendeu? Eu comecei a estudar engenharia têxtil, né? Porque eu também sempre gostei de química, né? Química também foi uma das minhas matérias prediletas. Tanto química geral inorgânica, como química orgânica, aquelas coisas, né? Todinho, né? E aí eu falei, pô, agora já que eu tô aqui, eu vou tentar, entendendo, passar, mas durante o dia aí não tinha condições, cara, entendendo? Aí comecei a trabalhar também na ferrovia e tudo, aí tive que estudar à noite. Aí tive que sair da UERJ e ir para Veiga de Almeida, né? Geralmente o pessoal faz o contrário, né? Mas eu tive que ir para Veiga de Almeida, entendeu? Aí você se forma na Veiga de Almeida. Aí eu me formei na Veiga de Almeida, né? Inclusive, eu fui o orador da turma, né? Pela Orador. primeira vez, um engenheiro eletricista foi o orador da turma, que geralmente era o pessoal de civil, Teu né? professor era Chigané. Chigané, Chigané. instalações 3, né, cara? Instalações E o Oswaldo Cruz, O Oswaldo- instalações 1 e instalações 4, né? Bom, Antônio, cara, aí você se forma em engenheiro eletricista na Veiga de Almeida e aí você já está trabalhando na... Na Já rede na tô rede trabalhando ferroviária. até então como agente de administração, né? Aí antes disso, teve um processo seletivo interno para técnico de microfilmagem, e aí eu falei, poxa, eu vou fazer isso aí que vai me ajudar a pagar a faculdade, né? Aí eu fiz esse curso, passei, entendeu? E eu comecei até então, eu trabalhava no prédio do relógio, comecei na Leopoldina, né? Então teve uma fusão do departamento pessoal, né? Que depois passou a se chamar Departamento de Recursos Humanos, eu vim para o prédio do relógio, e do prédio do relógio eu fui para a administração geral, que é o prédio azul, que tem ali na Presidente Vargas ali. Bom, aí depois eu tinha um conhecido, né? Que nós entramos juntos para a ferrovia, e ele trabalhava no departamento de patrimônio da CBTU, né? Aqui as duas caminharam junto até 1984. Em 84 foi criada a CBTU, então se separou a carga do passageiro. Aqui prédio do lado, né? Aí CBTU ficou bacana. a sede da CBTU lá na usina, tá entendendo? E as superintendências no Brasil, né? E aí ele perguntou se eu tinha interesse lá, que eles estavam fazendo negócio de microfilmagem de imóveis, né? Diga-se de passagem, a rede só perdia para o INSS, né? A rede, na época, tinha uma faixa mais ou menos de 26 mil imóveis no Brasil inteiro. Só perdia para o INSS, que estava na faixa de 70 mil e pouco. E ele perguntou para mim se eu tinha interesse. Eu falei, tudo bem. Aí fui transferido, né? Na época era ex officio, do quadro da administração geral para o quadro da CBTU. Aí eu comecei a trabalhar e nesse ínter ele pediu para mim liderar uma equipe de inventário. Aí nós passamos aí a correr todas as dependências da STU-RJ, Superintendência de Trens Urbanos do Rio de Janeiro. Eis que eu cheguei lá no departamento de eletrificação, lá em Deodoro. Aí eu falei, opa, isso aqui é a minha área. Aí eu procurei conversar lá com o chefe de departamento, que é uma Como é que pessoa, fazia para transferir para lá? uma pessoa que me ajudou muito, entendendo? Aí ele falou para mim, olha, cara, você como técnico, eu vou fazer o seguinte, você vem para cá, ajuda aí a gente nos catálogos e tudo, e você, como não é atado, vai dando o teu jeito aí. Aí, perfeito. Aí eu consegui, com esse colega,
eu até falei com ele, pô, falei, o nome dele é Sérgio. Falei, pô, Sérgio, se eu estivesse fazendo engenharia civil, tudo bem, até ficaria por aqui, porque aí depois faria um curso aí de engenharia legal, essas coisas todas, né? Mas, pô, não tem problema nenhum, não. Aí consegui lá, falei na época, com o chefe do departamento. Aí foi quando, nessa época, eu me formei, tá? E aí eu fui para lá. Ainda não enquadrado como engenheiro. Tá? Já era engenheiro formado, mas ainda estava como técnico. Aí comecei a ver que a ferrovia, você tem certas coisas que você não vê na faculdade. Tá? Vamos dizer, transformadores dodecafásico. Tendo que aquela época que vieram os trens em 1937 para cá, para eletrificação, tu não vê, percebe 3 fases de alta tensão e saiu uma fase de alta tensão de corrente contínua, tu não vê isso aí. Aliás, saiu uma de corrente alternada, depois ter reator de alisamento, entendendo, diodos de potência para sair a corrente contínua, tu não vê isso. Entendeu? Motor de tração, motor de corrente contínua, que tem que ter resistência de campo, essas coisas todas, tu não vê, cara. Isso aí pra mim foi bom. Que isso Aí aí você foi obrigado a aprender Sim, aí eu... com o pé na fábrica lá. Aí com o pé no chão, né? Entendendo? E perguntando alguma coisa, né? A gente também, Não é bom. nós que somos tricolores, né? Pegamos aí aquela máxima do Nelson Rodrigues, colocar em sandália da humildade, né? E a gente foi procurando saber daqui, procurando saber dali. Aí eis que, entendendo? Pintou um processo seletivo interno. Entendeu? Pintou um processo seletivo interno. Poxa, eu passei, né? Que até então eu tinha me formado em engenharia elétrica, a ênfase em eletrotécnica, e como eu não estava fazendo nada, para ganhar o tempo, eu comecei a estudar outra ênfase, que era sistema de potência. Entendeu? Aí, então, estava com a memória fresca ainda. Aí pintou um concurso, eu fiz, aí passei. Aí fui enquadrado, na época, né? Até o pessoal ficava me brincando comigo, né? Que a categoria era engenheiro júnior, né? Agora imagina eu ser chamado de engenheiro júnior, né? Era engenheiro júnior, engenheiro pleno e engenheiro sênior. Né? Depois que acabou essa nomenclatura e passou a ser só engenheiro só. Aí o colega, que hoje em dia não está mais na rede, está no Tribunal de Contas do Estado, ele era o gerente da rede aérea. Ele falou para mim, Tonhão, olha, eu vou fazer o seguinte, aí antes de passar, né, eu também me aproximei muito do Cosenza, né, ele até hoje fala que eu fui estagiário dele lá, né, ele me proporcionou fazer uns cursos lá de no-break, de transformadores, né, e tudo, pela aquela FUPAI, né, entendendo? Didáticos, entendendo? Treinamento. Mas só que o departamento eram 3 unidades. A unidade de distribuição, que era o Cosenza, a unidade de rede aérea, que era o Jorge, e a unidade de subestação, que era o Elcio. O Elcio, não, era o Miguel. Eu acho que era o Miguel, sim. Aí o Jorge, ele virou para mim e falou assim, ó, cara, eu vou te puxar para cá, e eu não vou poder te dar nenhum cargo agora, tá? Porque abaixo dele vinha 2 subunidades. Né? Você ainda não era engenheiro. Até então não era, mas eu já trabalhava com ele ali. Ele já era. Entendeu? Naquela parte de fio de contato, cabo mensageiro, entendeu? Fio suspensório, entendeu? Emendas. Aí eu fiquei sabendo que era overlap, entendeu? Aquela centelhamento, né? O porquê daquele centelhamento no que a gente chama de flash, né? Bom, então passei para engenheiro e ele ia me puxar para a rede aérea. Ele falou assim, olha, cara, que a rede aérea tinha 2, tinha o Y, que a gente chama de Y, né? Central do Brasil, Deodoro Paracambi, Deodoro Santa Cruz, e tinha o H, que era Dom Pedro Belfor Roxo, e Barão de Mauá, a Saracuruna, né? E o H, por quê? Porque tem uma perna ali em triagem que você interliga os 2 corredores. Ele falou, ó, você vai ficar um mês aí em cada núcleo, e aí tiver que manutenção à noite, aquele negócio todinho, é contigo mesmo.
Falei, tá bom, não tem problema nenhum. Saber me vestir, eu sei, falta é roupa, né, cara? É. Só que quando eu fui pegar o memorando, né, de mudança de categoria e tudo, aí eu estranhei, pô, tava lá, Laqua, é Laqua, Laqua, Laboratório de Qualidade. Eu falei, pô, o cara falou pra mim que eu ia trabalhar lá no DL, que era o Departamento de Eletrificação, pô, Laqua. Eu fui lá, eu acho que tem alguma coisa errada. Não, tá errado sim. Você vai pro Laman. Não é Laqua, não, é Laman, Laboratório de Manutenção de Sinalização. Não, tá bom também, tá dentro da área. Mas aí eu tava de férias. Quando eu retornei, que eu fui lá me apresentar, que eu fui pegar para me apresentar, ele falou, não. Tá, tem poucos engenheiros eletricistas nos abrigos, entendeu? E você vai trabalhar no abrigo de São Diogo. A gente chama de abrigo por quê? Porque é onde você faz a manutenção preventiva dos trens. Aí, São Diogo, ali em frente a Leopoldina. Aí eu falei, pô, pra mim... Tá lá até hoje, né? Tem a manutenção de trem até hoje. Né? Pra mim, uma novidade é essa, né? Mas, tudo bem, me apresentei. Quando eu cheguei lá, me apresentei a um engenheiro lá. Ele falou, cara, ó, tu é engenheiro eletricista. Então, cara, então tu esquece. A partir de hoje eu sou engenheiro ferroviário. E com um detalhe, a manutenção preventiva dos trens agora é contigo. Pô, manutenção preventiva, cara, é um sanhaço, né? Porque o trem chega de manhã para fazer a manutenção e tem que sair à tarde. Que aí começa aquela cobrança em cadeia. O superintendente cobra para o coordenador cobra para o chefe de departamento cobra para o gerente. A Aí, pressão era muito grande. Né? como naquela época, né, de transportar 700 mil... Nessas alturas do campeonato, você já estava com uma experiência muito boa, que já se fazia quase alguns anos que você já estava na rede. Marcão, mas só que tem um detalhe, cara. A minha experiência lá no departamento de eletrificação era diferente dessa aqui. De manutenção preventiva. Porque lá, por exemplo, para teu governo, além dessa responsabilidade, eu chefiava quase 200 pessoas. Era muito grande, cara. Poxa, cara, aí, engenheiro novo, entendeu? Apesar de que algum tempo de ferrovia, mas o engenheiro novo realmente é uma coisa, entendeu? Esplendorosa, vamos assim dizer. Aí eu também não me fiz de rogado. Caiu dentro. Não me fiz de rogado, cara. A guarda morre, mas não se rende, né? Não é assim que fala a infantaria. O que eu fiz? Cheguei, peguei uma calça velha, um tênis velho, peguei um blusão na época da CBTU e eu chegava cedo com a peãozada lá. E eu fui falando para eles, cara, o problema é o seguinte, todo bom comandante tem que conhecer a tropa. Entendeu? Eu tenho que saber o que é que você faz. O que é que o eletricista de alta tensão 1 faz? Trata de pantógrafo. Eu não vou chegar aqui e ficar aqui vendo você fazer a manutenção do pantógrafo. Bom, você ficou lá quantos anos, Antônio Carlos? E nessa história toda eu fiquei em 90, 91, 92. Aliás, minto. Fiquei em 90, aí teve 90, aí teve um lance lá que o superintendente, ele queria que no CCO, no Centro de Controle, tivesse de plantão um engenheiro de cada área. Entendeu? E aí, como material rodante, a gente era um engenheiro. Aí, nisso, como engenheiro do material rodante, aí descarrilhamento no lugar tal. Entendendo? Aí você tinha que ir ao campo, ver a situação e ver se o que você poderia fazer por restabelecimento. Se o restabelecimento você poderia fazer com uma equipe ou, de repente, ter que chamar o guindaste. Tá? E a gente tem um jargão lá que a gente diz o seguinte: lança para Deodoro ou lança para Dom Pedro. Por quê? Porque às vezes caía o último carro de passageiro
Ele estava descendo, caiu o último carro. Então, o guindaste vinha sendo empurrado pela máquina, que a gente chamava de lança para Dom Pedro. No sentido Ou contrário. então, caiu o primeiro, ele tinha que vir, entendeu? Aí depois ele ser empurrado com a máquina para fazer aquilo ali. E a gente tinha um triângulo. Ainda existe o triângulo lá em Deodoro para fazer isso. Aí depois não deu certo. Quer dizer, para a gente da manutenção, era uma coisa boa, porque aí já foi. Eles já me tiraram da oficina e já me colocaram no campo. Entendendo? Aí voltei de novo para São Diogo. Aí depois teve um reajustamento, remanejamento, realinhamento de cargos, essas coisas todas. Eu fui trabalhar no antigo abrigo de Alfredo Maia, que é ali na Hilário de Gouveia, ali na rua Ceará. Só que é o seguinte, em São Diogo eu trabalhava com a série 500, aquela que veio do Japão, a série 700, que a tecnologia era japonesa, mas foi montada na Mafesa, lá em São Paulo. Eu trabalhava com a série 800, que era uma tecnologia inglesa, que foi montado na Santa Matilde, lá em Três Rios. E a série 900, que era da Cobrasma, que foi montado lá em Hortolândia, né? Lá perto de Campinas. Aí quando eu sou transferido para Alfredo Maia, aí era só a série 400. O que era a série 400? Era aquele trem antigo de aço carbono que foi nacionalizado. Tá? O que era nacionalizado? A tecnologia dele, o motor dele era da série 500, que veio do Japão para cá. Ah, é? Aí, poxa, para quem trabalhava com 4 unidades lá, foi trabalhar com uma? Mas aí é o seguinte, aí é o seguinte, você privatiza, você estava lá na privatização Não, o que da aconteceu... rede? Não estava ainda aí. Ou você saiu antes? Bom, A privatização acho que então o foi em que 94. não, o que aconteceu? Em 94 foi criado, você tinha as superintendências de trens urbanos, tá? Rio de Janeiro, São Paulo, BH. E aqui no Rio de Janeiro, em 94, a superintendência foi estadualizada. Aí passou a se chamar Flumitrens. Sim. Aí fiquei na Flumitrens até 98. 1º de novembro de 98 foi criada a Supervia. A Supervia ficou com os melhores corredores, né? Além do trecho eletrificado. Os melhores, você está falando, os melhores financeiramente, né? Não, aquele que... Porque, na verdade, Marcão, o problema é o seguinte, o transporte urbano de passageiro, ele precisa ser subsidiado, ele não dá lucro. Você é ferroviário. Não dá. Porque quando era a rede ferroviária, a carga cobria esse déficit. É. A carga te dá lucro. Agora, o transporte de passageiro em si, ele não te dá lucro. Manutenção cara, entendendo? Poxa, gasto com a energia. Então ele precisa ser subsidiado. A própria manutenção da linha que chama. É isso, entendeu? Manutenção não é qualquer pessoa que vai fazer uma manutenção de lastro, entendeu? De rede aérea, entendeu? De sinalização. Aí você estava lá em 98 ainda, quando virou Flumitrens? Antes disso, teve uma bateria de testes. Lá o pessoal que queria ver, o pessoal que ia para a Supervia, ia para a parte... Eu falei que assim, olha, eu com toda seriedade, eu não faço a mínima questão de ir para... Você se acha que você tinha uma experiência muito grande na área de ferrovia? Sim, cara. Eu acho que... Tanto é que até bem pouco tempo eu dava aula, né? Isso que eu ia chegar. Até bem pouco tempo. Eu ia chegar Como é que isso aí. surge Tonhão, professor, e lá em Deodoro, né? Da foi Selene, Deodoro? não, Deodoro não. Não, eu comecei na onde Silva eu- Freire, quando é ali do lado do Engenhão. Lá do Engenhão. Então ali acaba e O você que vai para acontece? Deodoro? Sim, eu abri um hiato, tá entendendo? Aí, com a término de contrato, e depois eu fiz o novo contrato, né? Aqueles contratos eram temporários. Como é que surgiu o Tonhão professor, né? Eu não sei se, de repente, pode ter sido alguma praga das professoras do primário lá, né? O cara, um aluno tão bonzinho, né, cara? O menino vai falar que assim, um dia você ainda vai ser professor, tá entendendo? Eu tenho desconfiança. Eu não sei se for professora de francês, eu não sei se for professora de química, mas eu tenho essa desconfiança. Como as duas já partiram para andar de cima, não
tem como falar isso, É. né? Aí eu fui fazer... eu fiz a DESG, tá Você lá. chegou a fazer a 10? Eu fiz a DESG, Um né? ano. Não, a DESG é aquele curso de 6 meses, 6 3 por meses. aí, né? Lá em São Gonçalo, né? Eu fui convidado porque eu fui participar de um evento lá do CREA, tá? Na época eu era diretor da Associação dos Engenheiros Ferroviários, e o presidente não pôde ir, eu fui lá e lá eu conheci o saudoso, né, professor Francisco, que era o presidente da AGEA, Associação Gonçalense, e nós ficamos batendo papo, né? Na época, o falecido Chacon, o primo dele, Marco Chacon, né? Me apresentou, inclusive é meu padrinho de ADESG. Eu fiz a ADESG, tá? E aí, em 2001, eu recebi o convite para fazer a ESG, tá? Só que, na época, o diretor falou para mim, ó, Tonho, é o seguinte, você vai fazer a ESG, vou. Então tá, cara, você presta atenção, porque tá para se mudar aí, entendeu? Dá para o governador tá para sair, aquele negócio todinho, e de repente você pode ser aproveitado aí num cargo, que até então estava sem cargo, né? Tinha acabado o meu cargo lá de gerente, aquele negócio todinho, eu estava sem cargo. E aí eu falei, bom, já que eu fiz a ESG, né, o curso de Logística e Mobilização Nacional, né, que lá você tem um CAEP, CAEPEM, entendeu? O CISI. Aí eu falei, bom, agora eu quero saber de uma coisa, já que eu estou aqui na URCA, eu vou tentar fazer um mestrado lá no IME. Conseguiu? Sim, o que acontece? Um colega lá que fez um mestrado lá e estava fazendo doutorado lá no Fundão, ele falou para mim, Tonho, olha só, presta atenção. Lá no IME, cara, quando eu fiz o mestrado lá no IME, era um convênio que tinha da CBTU com o IME. Então a gente estava liberado, entendeu? E você tem que estudar, ficar o dia todo lá no IME e tudo. Por que você não faz no Fundão, cara? É mais fácil. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz lá, na época, o professor Raul de Bonet, né, cara? Raul de Bonet, né, cara? Aí fui lá e fiz o teste lá e comecei a estudar, fazer um mestrado lá no Fundão, lá na COP. Só que na época, como eu tô falando para você, eu não tinha, vamos dizer assim, eu estava sem cargo. O meu chefe falou para mim, ó, Tonhão, seguinte, tu vai para lá, quando tu voltar, o que acontecer aqui, tu segura a onda. Tanto que eu andava com roupa dentro do carro, né? Ia atender um descarrilhamento. Chegava lá no Fundão de manhã, tomava um banho e assistia aula. Às vezes, entendeu? Ficava um dia sem ir em casa e tudo, porque passava a noite toda lá e vinha para cá. Virar, né? Aí, quando foi em 2002, o Cossenza, ele assume a presidência da empresa, né? Que o PT ascendeu ao governo do Estado, né? Com a saída do então governador Garotinho para a presidência da República, a Benedita assumiu, e ele passa a ser o presidente da empresa. E toda a parte operacional, ele sempre me perguntava alguma coisa. Aí ele perguntou qual era o meu cargo. Eu falei, não estou sem cargo nenhum. Não, então você não pode ficar sem cargo. Bom, tá bom, aí eu fui assumir a chefia do departamento de programação operacional, né? Entendendo? Aí eu falei, bom, conforme papai e mamãe diziam o seguinte, né? O dono do defunto segura na cabeça, né? Não. Até então, quando eu não tinha cargo, eu estava livre, leve e solto. Mas agora eu tenho uma responsabilidade, então eu não posso. Aí eu fui obrigado a desistir do mestrado, entendendo? Para manter um cargo manter. lá. Mas nesse ínterim, quando eu fui chefe de departamento, tinha um funcionário lá, um colaborador lá, que ele estava querendo fazer o curso de logística. Lá na Escola Silva Freire, começou o curso de logística, técnico em logística, e depois surgiu o técnico de manutenção elétrica, metro ferroviária, e técnico de manutenção mecânica, metro ferroviária. E ele falou para mim, poxa, meu chefe, eu gostaria de fazer o curso de logística. Eu falei, gostaria? Conjugando o verbo no pretérito imperfeito, cara. Eu queria. Você fala, eu quero, eu gosto. O que é que precisa? Então, na época, não precisava fazer, para quem era da empresa,
não precisava fazer o vestibular, a prova, né? Era só ter um memorando de apresentação. Eu fiz, ele começou a estudar. Um belo dia eu cheguei para ele e falei assim, ô Gilberto, o que é que tu está estudando lá de logística? Deixa eu ver aqui o teu... Aí ele me mostrou a ementa do curso lá, né? As disciplinas. Pô, sistema de transporte, só modalidade ferroviária e aclive, raio de curvatura. Eu falei, pô, cara, não tem nada. Isso aí é uma parte integrante, mas a modalidade ferroviária não se prende a isso. Aí eu liguei o coordenador, esse que tinha falado para mim fazer o mestrado lá no Fundão. Aí falei com ele, ele falou, pô, Tonhão, olha só, pelo telefone, pô, vem aqui, dá um pulo aqui na escola e vamos conversar. Então tá bom. Aí eu cheguei lá, o diretor na época, o Mauro, que era o diretor, eu não conhecia ele, passei a conhecer. Aí a gente conversando, aí ele, mas, pô, assim, sistema de transporte, eu falei, pô, sistema de transporte vai ter que falar de aeroviário, dutoviário, rodoviário. E a nossa grande riqueza, né, que é o aquaviário, 7.408 quilômetros de costa. Pô, você tem que saber isso. Aí o diretor falou, pô, é o seguinte, olha, eu estou começando uma turma à tarde de manutenção manutenção mecânica metro ferroviária. Tu não quer dar essa disciplina, não? Na parte da tarde? Eu, tá bom. Aí comecei, aí ia de manhã, resolvia tudo que tinha que resolver. Aí fiquei lá de 2004 até 2000 e... Bom, então eu fiquei de 2004 a 2014. Quando acabou a escola mesmo. Não, aí foi quando acabou o meu contrato. A escola continuou. Mas nesse ínterim, a escola que era da rede, né? A escola Silva Freire, ela passou para a FATEC. Então foi quando chegou lá o Roberto William. Agora, né? Não, ela até então está no Engenho de Dentro, ali Então, do lado, ali na aí- rua Doutor Padilha, ali do lado. Aí quando acaba ali, vai pra onde? Foi para Deodoro. Deodoro. É onde era o departamento de sinalização. Antônio Carlos, você é um cara... Como é que é essa Não, história? só para completar só. Completa. Aí o falou, não, você tem que fazer um contrato. É um contrato. Não, faz o contrato aí, tal, pô, aí, tá bom, aí eu fiz o contrato lá, aí passei a dar aula. Não, isso é legal. Eu acho que Aí, isso quer dizer, é uma coisa assim que eu que passei a dar aula. surgiu, mas é legal. Aí, Ficou até 8 anos dando aula. 10 anos, né? 10 anos dando É. aula. Aí depois eu fiquei ficou em hiato, aí voltei a dar aula em 2021, 2022, depois da pandemia voltei a dar aula. Aí terminou agora em dezembro. Tonhão, Antônio assim, Carlos, me diga uma coisa. história que muito rica, é né? riquíssima, não. Antônio Carlos tem uma experiência muito boa. Entre Agora, os- pergunta a ele como é que ele surge na política Isso, do CREA. Não, do CREA não, ele vem antes um pouquinho, que é na política, dentro da rede ferroviária, ele vai exercer uma função na Associação dos Engenheiros da Rede Ferroviária. Como é que é isso? Você é funcionário em e no- de funcionário em passa a 90 ser defensor dos Em funcionários? 97, eu encontrei o Cossenza, aí ele falou pra mim, pô, cara, tá agora, tu tá onde? Eu falei, pô, eu tô chefiando, eu tô lá em Nova Iguaçu, que eu tava chefiando aquele corredor lá de Deodoro até... Na verdade era ali, Deodoro, né? Depois daquele rio que tem ali, né? Que a gente chamava de Rio de Jacaré, que de vez em quando fica um jacaré tomando banho de sol ali, até a cerca de Paracambeira, tudo comigo mesmo. Aí ele, pô, cara, tu não quer fazer parte do conselho da ANFER, que eu era sócio da ANFER, mas só ia lá, assim, almoço, dos aniversariantes, fui lá na época, eu entrei pela ASCB, né, Associação de Engenheiros da Central do Brasil, e em 1992 houve uma fusão, a ASCB, a Associação de Engenheiros da AG e a Associação de Engenheiros da CBTU, só a Leopoldina que ficou de fora. Até Entendeu? hoje. Ficou de fora até hoje, mas acabou fazendo a fusão com a Associação dos Aposentados da Rede Ferroviária. Entendeu? Aí eu, pô, como é que é esse negócio do conselho? Não, vai lá, não sei o que, então aí eu me inscrevi. Aí, entendendo? Aí fui eleito, aí comecei a frequentar, né, as reuniões, tudo O aí. presidente era o Cossenza.
Não, o presidente na época era Clarice. Clarice. Era Clarice, entendendo? Aí nesse ínterim, teve um evento, não sei onde que foi, que o Cossenza, ele perguntou se eu não gostaria de ser o representante sindical, entendendo? Aí fui eu e César Antunes, o representante sindical. Em 99, acho que foi 99, isso, 99. Nós fomos. Aí foi quando eu cheguei no sindicato. Né? Quer dizer, na verdade, eu sou sócio do Sindicato dos Engenheiros desde 1988. E por incrível que pareça, eu, no mesmo dia que eu entrei de sócio no Sindicato dos Engenheiros, eu entrei de sócio no Clube de Engenharia. Ah, foi na mesma época? É na mesma época, em 88 eu entrei de sócio lá na Rio Branco 277. Aí depois eu vim caminhando. Aí. Clube de Engenharia. Não entendi só o Clube de Engenharia. E aí começa a tua... Aí começa... Você vira aí começa em 99. Você vai ser diretor depois na associação. Fui diretor lá em 2000, né? Lá os anos são os anos pares. Os são zonzinhos. Bom, daqui a pouco eu já me lembro já, entendeu? Que era 3 anos, depois passou a ser 2 anos. Agora voltou a ser 3 anos de novo, algum tempo atrás. E aí eu fui em 99, cheguei lá e também fui contemplado em ser delegado lá naquele Consenge, lá de Recife, né? Nós fomos para Recife, 99 Recife? Recife, 99. Sergipe? Não, 99 Recife, tá? Inclusive eu era o único congressista que não estava lá no hotel, que foi lá no Atlante Plaza. Aquilo era maluquice, né? Atlante Plaza. Eu fiquei na casa da minha sogra, né? Na casa da minha sogra. Entendeu? É que você ia frequentemente a Recife. Entendeu? Eu fui de carro várias vezes. Daqui do Rio para Recife. Você continua ainda na Associação dos Engenheiros Continuo, inclusive, como conselheiro. Né? Hoje ainda? Como conselheiro. Aí você vai para o sindicato, para ser diretor do sindicato. Aí em 2002... Então, teve aquele Consende lá em Aracaju, entendendo? E aí começou a minha vida sindical, entendendo? Como representante, depois como diretor da colegiada. E quando foi, depois disso... Você foi para a CEAERJ. Na CEAERJ, o que aconteceu? O presidente da CEAERJ, conversando com o Aloísio, que foi o presidente do SENS, ele falou, poxa, as duas entidades, entendendo? Assim, tão próximas, né? E não tem ninguém do sindicato para cá. Aí o Aloísio levou isso para a reunião de diretoria. Aí tinha você, Aloísio, Clóvis, que estava em Brasília, e aí... Que eram os sócios da CEAERJ. Que eram os sócios. Aí sobrou para mim, né? Sobrou para mim. Aí foi em 2005, eu fui eleito também conselheiro da CEAERJ. Ficou lá 2 mandatos, 3 mandatos? Não, ficou 3 mandatos lá, cara. Aí depois eu saí por causa da mútua. Bom, aí você sai da CEAERJ e vai pro CREA. Ou vai pro clube? Não, Ou já estava no clube? Não, o clube, eu assim, vamos dizer, eu só era entendeu? Só ia assim, associado, ia lá nos almoços de aniversariantes e tudo. Mas o que aconteceu? No CREA, em 2004, tinham 2 vagas para representante na modalidade eletricista. E tínhamos 3. Eu, Zuri e o Rommel, da Embratel. Lembra? Eu chamava ele de Marechal, né? E aí eu falei, bom, quer saber da coisa? São quantas vagas? São 2? Tem 3? Então eu faço o seguinte, eu retiro a minha candidatura, entendeu? Mas, o pessoal falou, elogiou a minha... Falei, tranquilo, ano que vem se tiver uma vaga do Tonhão, tirou uma vaga. Mas só que a modalidade elétrica no Sindicato dos Engenheiros é muito forte, porque aqui você tem Light... Eletrobras, entendeu? Furnas, né? Eletronuclear, entendeu? Então, aí teve umas 3 ou 4 vagas aí. Aí foi quando eu fui pro CREA em 2006. Aí fiquei 2006, 2007, 2008. 2006, fui coordenador
da Comissão de Meio Ambiente. 2007, fui coordenador da CAN e da CRI, Relações Institucionais. 2008, eu fui coordenador da CAN e coordenador adjunto da Elétrica. Aí você passa aí. 2009, coordenador da Elétrica. 2010, coordenador da Ética. 2011, coordenador da Ética e coordenador nacional das comissões de ética, adjunto. Aí, eis que teve uma... Eleição. Não, teve aquela SOEA lá em Cuiabá, entendeu? Em 2011, né, se eu não me engano. E eu virei pro colega, né, pro Jorge Luiz, eu falei, vamos ali na Mútua ali, cara, sempre tem um brinde ali no stand da Mútua. Ele falou pra mim, que é Mútua, cara? Que não é esse de Mútua? Eu expliquei pra ele o que era a Mútua, né? Você já era sócio da Mútua? Não? Também, sócio da Mútua. Aí ele virou pra mim, aí falou, cara, aí eu expliquei pra ele, aí foi quando a Mútua, aqui, né, no Rio de Janeiro, primeiro que foi a última a ser implantada no Brasil. Todos os outros estados foram implantados, e aqui tinha uma cabeça de burro enterrado aqui, que nenhuma diretoria ia para frente. Aí foi quando, 2011, ele já terminando já o meu mandato, eu não poderia renovar no CREA. Aí eis que, conversando lá, conversando com as lideranças, aí, então tá bom, pô. Ninguém queria multa, ninguém queria saber de multa. Inclusive a multa, deve ser acrescentado que a multa, antes de você, teve 2 períodos de intervenção. Perfeito. Nós pegamos a multa na mão do interventor. Que era o PUP. Era o PUP. Luiz Felipe. Aí, quando foi interessante, que é o seguinte, para você ver que ninguém queria a multa, que o colega ligou para mim e falou assim, Tonhão, você já se inscreveu? Eu falei, não, vou deixar para me inscrever no último dia, conforme foi combinado. Então é o seguinte, cara, então você vai ser o diretor-geral. Eu falei, não, peraí. O combinado foi eu ser o diretor administrativo, deixar a diretoria-geral para uma pessoa que tivesse articulação maior, entendeu? Pudesse ajudar até na reeleição do Agostinho, cara. Entendendo? Então, o combinado foi esse. Aí acabou eu sendo o diretor administrativo, o Paulo Granja, o diretor-geral, e o Fernando Tavares, o diretor financeiro. E diga-se de passagem que é uma retomada da Mútua. Sim, aí nós chegamos no primeiro dia, entendendo? A porta fechada, o nosso conclave, né? Também teve o conclave lá da Mútua, e não falou que assim, vem cá, cara, ou a gente leva isso adiante, ou então cada um pro seu lado. Logo de cara, assim, vamos levar adiante? Vamos. Então, vamos levar adiante. Entendeu? Aí, 2012, 2013, 2014, entendeu? Aí, 2014, aí tivemos a reeleição, aí 2015, 2016, 2017. Mas entendeu? Você tem uma passagem na Mútua Nacional também, né? Aí, o que aconteceu? Bom, aí, 2017, né, terminou o nosso mandato, eu concorri para Conselho Federal, não logrei êxito, e eu ajudei até então a candidatura do Murilo Pinheiro lá, né, para diretor para presidente da FNE também. Para presidente do Conselho Federal. Também não deu certo lá, né? Aí ficou, e eu me aproximei muito do saudoso Paulo Guimarães, né, cara? Entendeu? A gente tinha uma relação fraternal, né? E nós temos a mesma idade. Inclusive, se ele fosse vivo, estaria fazendo aniversário esse mês, agora de maio, né? É verdade. Entendeu? Ele até brincava comigo, pô, nós somos irmãos, só que eu nasci antes e nasci de dia, né? Eu falei, não tem problema não, eu nasci de noite, isso aí não tem problema pra gente, né? Bom. Aí foi quando essa minha passagem lá, foi uns 4 meses por aí, que foi o tempo de descompatibilização da Gilcélia, que ela até então era candidata à reeleição como diretora executiva, e como esses 3 meses por aí é prerrogativa do presidente, ele me convidou.
Quando eu falo um pouco da multa, o que você acha? Mais rápido, no cuidado com o tempo. Como é que você acha? O que é essa multa que tem uma coisa que parece que não funciona? O Barata tá aí também. Foi diretor junto. O Barata é o seguinte, sucedeu você. O Barata, ele, como nós deixamos a multa de mão beijada, né, Barata, para vocês, né, cara? Muito. Nós pegamos uma multa sem sede, né, sem nada. Que era na 300 sócios, mais ou menos, deixamos com 3 mil e era pouco, lá na né, cara? Buenos Aires, né? 96, né? Em 96, eles compram. Olha, 93. 93. Aí compram a sede aqui nesse prédio aqui, né? 4 Esse prédio salas. aqui. Isso. E Nos anos de 2014. É difícil central. Tivemos obras e em 2016 foi entregue. O que você acha entregue. da multa nacional? Você tem uma imagem da multa estadual e da multa nacional. O que você acha? O que falta a multa nacional? O que é? Na verdade, o que mais preocupa é o Marcão, eu já falei isso com ele uma vez, mas deixa você falar. Não, na verdade, o que acontece com a mútua é o seguinte: a mútua, ela, vamos assim dizer, ela sofre a mesma coisa do sistema. Entendendo? O Conselho Federal, os CREAS em si, entendendo? O pessoal botou na cabeça que é uma coisa cartorial. O próprio profissional, ele não conhece o sistema. Não conhece. Ele não conhece, ele sabe. Tem profissionais que chegam ao ponto de dizer que não, eu não sou sócio da mútua, não, sou sócio só do CREA. Pô, porque não sabe ele que ele está falando uma coisa totalmente errada, totalmente equivocada. O CREA não é uma entidade de classe, o CREA é uma autarquia que fiscaliza o exercício da profissão que você escolheu para ser. Faculdade é facultativo, ninguém botou a arma na tua cabeça para você ser engenheiro, para você fazer uma faculdade, você teve aquela preferência, aquela opção, foi fazer. Então, como não existe uma divulgação do papel em si, do CREA... O Barata defende isso. Entendendo? Como não existe, então a multa também está no mesmo bojo. Então, infelizmente, cara. Basta você ver o seguinte, só para você ter uma ideia, aqui no Rio de Janeiro, entendendo? Nós temos uma faixa mais ou menos, depois da saída dos técnicos e tudo, nós estamos aí com a faixa de 120 mil. A última conta, 110 mil. Tá, 110 mil. Poxa, cara, o que é 110 mil para 5 mil sócios, 4 mil sócios para mútua? Tá baixo. A mútua, em termos de sócios da mútua, o Rio de Janeiro é uma das últimas. Agora, interessante, em termos de arrecadação, uma das primeiras. Por quê? Por causa de uma coisa da RT, que foi uma coisa que começou na nossa gestão, que foi a partição na origem. Que antigamente o recurso ia para Brasília, para depois de Brasília vir para cá. E com a partição da origem, assim, entendeu? Porque eu digo o seguinte, que a parte boa do sistema, na minha opinião, é a mútua. Aí falta o marketing, falta clareza, comunicação, isso falta, mas o pior ponto para mim é que as pessoas comparam a multa com o CREA. As pessoas não querem saber do CREA. E a multa apaga o pato. Você acha que vamos aqui, a administração, às vezes tímida do CREA, um pouco do que afeta a administração da multa. E atrapalha o Confeia, porque as pessoas não querem saber de Confeia e não querem saber de multa. Você quer fazer uma aposta comigo agora? Você quer fazer uma aposta comigo? Esse ano, nós vamos ter o Congresso Nacional dos Profissionais lá em Vitória. CNP. O CNP. Antecedendo o CNP, antecedendo o CNP, nós temos o CEP, que é o Congresso Estadual dos Profissionais. Sim. Antecedendo o CEP, você tem os encontros micro-regionais. A participação de profissionais é muito pífia. O pessoal critica, fala que o cara, a oportunidade é essa agora. Mas as pessoas sabem. As pessoas não sabem. Mas é o que o Marcão fala, falta comunicação. Falta comunicação, cara. Você sabe que eu participei ativamente dessas coisas. Sei disso. Concordo com vocês dois. De fato,
como é que chama? A organização é feita, parece que é para não dar certo. Marcão, Mas olha foi só, isso, presta não. atenção. Não é isso. A organização é feita... Ó. Por exemplo, o negócio é em setembro. Não é isso? Não, Né? é em Em outubro. outubro. É. Já devia estar começando os micro-regionais. Não, os micro-regionais, pelo calendário, eles começam agora, mês que vem. Pois é, mas não está divulgado. Eu Não, não mas sei. aí, entendendo? É, Porque, na verdade, você tem que fazer uma divulgação em massa, porque parece que você vai ter 10 encontros micro-regionais aqui no Rio de Janeiro, me parece, tá? Que são 10. Né? O coordenador da comissão falou, assim, de uma maneira bastante en passant, porque ainda ia ser, entendendo, decidido em reunião, mas o CREA em si, parece que ele já tem que estar fazendo isso e está divulgando, entendendo? Concordo. Não fale mal do CREA, ou não fale do CREA, fale com o CREA. E chegou a tua hora agora, chegou a tua hora de criticar, chegou a hora de tu apresentar proposta. A hora é agora. Entendendo? A hora é agora. Você que mora em, vamos dizer, em Volta Redonda, em Niterói, em Petrópolis, vai ter no dia tal, a hora é agora. Marcão, o que acontece é o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos, que eu dei aula também na Anhanguera, né, para engenharia, e eu sempre falo o seguinte, o nosso sistema é uma mão, tá? Você tem esse dedo aqui, que é a academia, onde você recebe as informações que te ajudam na tua formação, tá certo? Você tem o CREA, o Conselho Federal, e o CREA é onde regulamenta, onde fiscaliza a tua profissão, tá legal? Você tem as entidades de classe, elas podem ser multi ou pode ser uni, entendendo? Associação Brasileira de Engenheiro Eletricista. Então você só vai discutir assuntos pertinentes à modalidade elétrica. Mas o clube de engenharia, por exemplo, ele é pluri. Você também vai ficar sabendo de uma palestra que vai acontecer o que é georreferenciamento, o que é GPS, o que é que isso pode te ajudar? No lançamento, por exemplo, de uma linha de transmissão. Entendendo? Tá? Você pode fazer isso. O outro é o sindicato. Ele é que defende os teus interesses de trabalhador. E o outro é a mútua. É o braço assistencial do sistema. Entendendo? É ele que te oferece recursos, te oferece um plano de previdência privada, porque amanhã ou depois, quando você se aposentar, esse dinheiro que você ganha aí, ele vai baixar consideravelmente. Infelizmente. Né? E a pessoa que ganha, duvido, o INSS não paga 20 mil. Essa mão aqui, ela, ó, se você fechar, tá vendo aqui a caneta aqui, ó? Ela segura o profissional é a caneta. Só que o profissional não tem noção disso aqui. Infelizmente, ele não tem noção. Eu passei boa parte da minha vida, nos últimos 10 ou 15 anos, tentando, de alguma maneira, dinamizar algumas questões no CREA que eu não consegui. Não tô achando que foi tempo perdido, não. O sistema trabalha para não ser conhecido, ele não ser divulgado. Eu acho que alguma coisa que vai ter em outubro já era para o ano passado ter tido já algum tipo de palestra, algum tipo de coisa no sentido de agregar gente. Mas não tem. Então nós vamos chegando. Porque sabe o que acontece? E ficam as mesmas pessoas isso. naquele local. Eu tenho uma crítica construtiva, né? Vamos assim dizer, né? Com relação ao CREA. Tá? Por exemplo, a forma como é formado, como é eleita a diretoria do CREA, entendendo? Ela no meu entender, ela tá errada. Eu acho que é equivocado também. Ela tá equivocada. O presidente tem que ser eleito junto com o diretor. Exatamente. Entendendo? Aí se vai ser diretor... O compromisso é maior, de todos. É de todos. É maior, cara. Então você vai ter o presidente, o vice, o diretor, o diretor administrativo, comprometido com o projeto, com o programa. Ali como é feito. Aí fica dessa maneira. Que adianta eu ser diretor de comunicação? Eu começo a fazer um trabalho, entendendo? E aí, por quê? Por questões, às vezes políticas, de costuras políticas, eu sou obrigado a sair daquele cargo,
Entendendo? E o meu trabalho, quem chega lá, de repente não tem o mesmo pique, não tem o mesmo elan. Não, agora Bota de mesmo. outra maneira. Ô, Entendendo? Antônio E Carlos, você tem ali abaixo um gerente que até ele entender o que você quer, já se passou 3, 4 meses. Às vezes é ano. Não, Às vezes aí é uma coisa que Antônio começa. Carlos- Você tem janeiro. Né? Você tem janeiro, você tem o quê? A eleição da diretoria. Aí fevereiro tem carnaval. É. Aí tu começa a trabalhar em março, daqui a pouco a gente chega a dezembro. Carlos, O cara. outro ano você já sai. Olha, e não vai. eu fui diretor de comunicação. Aí eu, junto com várias outras pessoas, montamos uma revista eletrônica. Depois, eu já não estava mais, outras pessoas, a partir de uma discussão, montamos uma revista física. Quintou destruiu, cara. Isto acabou, não tem mais nem revista eletrônica nem revista física. Qual era o projeto? Era meu, pessoal? Não, cara, o projeto do CREA, o projeto pro presidente. Sim. Não foi. Passaram o rodo, não é? Isso que eu tô te Então falando. é porque isso aí você Eu vem compro- corroborar com as minhas palavras. Aí o que eu tô acontecendo? Aí eu cobrei isso. Falei, não, eles estão fazendo um projeto, aí já vai pro terceiro ano, praticamente, né? Agora já vai chegar meio do ano, praticamente, o mandato já se vai pro segundo ano. Daqui a pouco você tem que. Daqui a pouco tem eleição. Mês que vem você já tem que tirar, vai ter que pular a fogueira, né? Que já é festa junina mês que vem, né? O tempo tá passando rápido. O tempo passa, as Bom, coisas Antônio não Carlos, são pra feitas. gente não perder você aqui, de falar alguma coisa. É meio difícil. É, muito difícil. Você é um cara que tem múltiplas, né? Multishow, múltiplas. Muita história. Fala um pouco sobre a FNE. Por que você foi para a FNE? O que você fez na FNE que levou você a ser o representante da Federação Nacional dos Engenheiros no Rio de Janeiro? Bom, na verdade, né, infelizmente, né, vamos assim dizer, não é no Rio de Janeiro, né? Ah, não? É na região sudeste, né? Sudeste. Sendo que na região sudeste, o único sindicato que pertence à FNE é o Sindicato de São Paulo. Tá? Os sindicatos de Minas, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo pertencem à co-irmã Ficens. Bom, eu acredito que tenha sido o meu empenho, tá? Uma desta parte, você me conhece muito bem, Muito. você sabe, quando eu falo meu empenho, não quero ser Não, vaidoso não, nem nada, né? Claro, não estamos juntos. Tá? Na batalha de votos aqui pro Murilo. Ele se sentiu muito, muito grato com isso e ele me convidou, Quando ele concorreu a o presidente do Conselho. Conselho Federal, né? Foi agora contra o Vinícius? Não. Não, foi contra o Joel. Contra o Joel. Em 2017, né? Entendeu? Ele achou... E por incrível que pareça, né? Ele perdeu em São Paulo, né? Ele perdeu em achou São sua Paulo. colaboração Não, efetiva. Não, ele perdeu em São Paulo, porque eu vou te falar, por que ele perdeu em São Paulo? Porque em São Paulo, que é a terra dele, ele tinha que ter. Ele ganhou por uma diferença de 2.000 votos, mas esses 2.000 votos, quando você joga pro cenário nacional, vai passando entre os dedos, né? Entendeu? E aí a gente fez um trabalho, um bom trabalho aqui. Entendeu? Eu tive na época, acho que 980 e poucos votos, aí teve 1.100, então praticamente foi a mesma coisa. Ele me convidou. Entendeu? E eu procurei saber, né? Quais são o trabalho da FNE. A FNE, o Marcão, ela difere muito da Ficens. Apesar de serem federações de sindicatos, mas elas diferem muito. Porque a FNE, ela, por exemplo, ela apresenta como engenharia as soluções para aquele problema. Eu não critico, eu apresento soluções. Entendendo? Você quer ver um negócio? Eu trouxe aqui, ó. Aqui, ó. São os cadernos que eu estou passando para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Cresce Brasil. Tá vendo? Aqui, ó. Cresce Brasil. Cresce Brasil, hora de avançar. Aqui, ó. Isso são os cadernos produzidos pela FNE nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Então, o que é que acontece? Então, estou apresentando para vocês todo o material da FNE. Está aqui, ó. E é lançado o quê? E hoje, a cada mês? a cada tem uma periodicidade.
Tá? Tem uma periodicidade porque justamente está todo o trabalho aqui. E aqui também estou passando para vocês o livro de 60 anos. Você quer dizer o seguinte, que a FNE tem uma preocupação maior com a questão de Brasil e engenharia, é isso? Tanto que está aí, ó. Está aí. Eu estou apresentando para você a hora de avançar. Eu estou já apresentando para você o Cresce Brasil. Entendeu? Está tudo aí. Esse que é o trabalho da FNE. Entendendo? E com isso, fortalecendo os sindicatos a ela filiados, né? Você sabe muito bem que depois que teve aquela reforma sindical, né? Os sindicatos todos ficaram combalidos, né? Ficaram combalidos mesmo, né? E eles têm que se reorganizar. Tem que se reorganizar. E eu, com toda seriedade, cara, eu não vejo mais ambiente para ter duas federações. Você sabe que isso é antigo, essa discussão é antiga. É uma discussão... Mas não consegue avançar. É uma discussão que eu acho... antiga, que quando eu estava lá no Sindicato dos Engenheiros, eu acho que... Passei 30 anos lá, essa discussão era o tempo todo. Eu acho que já houve época. Já entendendo? Pior. Que você poderia agregar duas federações hoje em dia. Entendeu? Hoje em dia você vê sindicatos aí... Entendendo? Vou até dizer, até você acha, passando certa dificuldade. Você ouviu isso lá na federação, do Murilo, de alguém que possa estar trabalhando nessa vertente? Ou é uma opinião pessoal tua? O que é que acontece? Você lá tem o CONSE, né? Na FICENG é o CONSENGE, né? Lá você tem um CONSE, que é o Congresso Sindical de Engenheiros. E a FICENG é sempre convidada a participar. Inclusive, no último... Quem estava lá, acho que era o... Presidente... Era o Betancourt, acho que era o Betancourt que estava lá. Não sei quem estava lá, mas tinha um pessoal lá. E Roberto Freire, presidente da FICENG. Não, eu acho que foi no... Não, eu acho que foi esse mesmo. Tinha um pessoal da FICENG lá. Inclusive, no último evento que nós tivemos lá que foi a posse, foi em março, tinha o presidente lá, o Bira estava lá, foi convidado, entendeu? Então, o pessoal lá não tem, assim, nenhum tipo de resistência esse tipo de discussão, não. Eu acho que se as pessoas pensassem mais em engenharia... Seria mais fácil, né? Seria mais fácil, né, cara? É uma discussão boa, viu, Antônio Carlos? Eu também concordo com você que a Federação dos Engenheiros de São Paulo tem uma orientação diferente da Federação dos Engenheiros da FICENG, que está no Rio. Tem uma orientação diferente. É ruim? Não sei. São orientações diferentes do ponto de vista. Você vê agora, do ponto de vista até político partidário, que é pior ainda. Você vê, cada federação está fazendo o seu papel perante a esse PL 1024. Outro problema que não vai dar mais, nós estamos finalizando, viu? Imagina... Que é uma discussão quase que se não tem da 1024. Agora parece que está surgindo uma discussão da 1024. Trouxe aqui o Latiger para falar, trouxe aqui o Bittencourt para falar, e a Carmen vem para falar, entendeu? Sobre essa questão da 1024, essa PL da 1024 que está alterando tudo. Na verdade, Marcão, essa PL 1024, ela já deveria ter acontecido, tá? Porque a nossa lei, por exemplo, era a lei de 66. Lá ainda tem o arquiteto, tem aquela coisa toda. Ultrapassado já, né? Ela já deveria ter existido, só que não existiu por quê? Entendeu? Só que ela, entendeu? Tem os lados bons e tem os lados ruins. Sim. Tá? Eu aponto, por exemplo, dois lados ruins. Primeiro, eu li essa 1024 e ela não tem um parágrafo sequer que criminaliza o exercício ilegal da profissão. Ontem eu estava em casa e eu vi que lá em Nilópolis 2 falsos dentistas foram presos. Exercendo ilegalmente o exercício legal da odontologia. Preso, dentista, engenheiro não. E se eu chegar ali no fórum, que é aqui perto, e dizer que sou advogado, eu sou preso.
E o engenheiro é o quê? Contravenção. É como se fosse aquele escrevente do nosso tempo, aquele Eu escrevente. vou mais longe. O jogo do bicho. Jogo de bicho. Eu acho que a E a outra eu vou te coisa? dizer, a responsabilidade. Eu não vou falar, eu gosto muito do Miguel, acho que é um bom cara, um ótimo engenheiro. Pô, é que ele é tímido demais nessa discussão da 1024. É tímido demais. Essa discussão da 1024 deveria estar mais. Não, né? tinha que estar fervilhando. Fervilhando. Ela tinha que estar em erupção. Vamos assim dizer, ela não tem que estar adormecida. Tá? E uma outra coisa é aqui o profissional estrangeiro, ele praticamente teria o registro de imediato. De imediato. É necessário ter E o que é que ele estudou, cara? Prejudicando nós, Não, brasileiros. primeiro prejudicando, né? Aí. E o que é que ele estudou? O que ele estudou lá no exterior é igual, é compatível Não, com o nosso? e tem aquilo uma ali? coisa que é a reciprocidade. Não tem também problema. tem esse tipo de Nós coisa. formamos, segundo o Bittencourt, nós formamos 120 mil engenheiros ano. O Japão não, a China forma 1 milhão. Não. E eles só aproveitam 500 mil, eles precisam distribuir 500 mil engenheiros no mundo todo. Sim. Se eu não ter reciprocidade na China, quer dizer, claro que o engenheiro chinês pode vir trabalhar aqui, eu não tenho nenhum problema, desde que o engenheiro brasileiro possa trabalhar lá. Isso. A verdade é que se tem espaço para engenheiro brasileiro trabalhar na China falando mandarim. Mas vai, Barata, que nós estamos finalizando. Tonhão, muito obrigado pela presença. Eu acho que a gente já está realmente fechando ali. Acho que já passou de 1h15, né? O nosso Mas bate-papo. a gente sempre faz essa coisa de 1 hora, mas a gente nunca consegue, até porque os nossos entrevistados são de tal competência e tal qualidade que a gente não é porque você tá, é que a gente tenta reduzir, puxar, trazer, fechar, que não tem como a gente não deixar. Pô, com um elogio desse dá até vontade de chorar, né? Não, esse é o 33º ou 34º? Quarto, nós fizemos 34. Nenhum deles. Quer dizer, Por pouco eu não fui da idade de Cristo, 33, né? nenhum deles são de qualidade inferior. Qualquer um deles são de patamares Não, só elevados. tem É por fé isso aqui. que eu tô falando pra você que isso aqui tá ganhando corpo. Não, são patamares. Entendeu? Tá ganhando corpo isso aqui, cara. Tonhão, Sim. eu vou pedir, se você puder, trazer até o Murilo aqui, que é o presidente lá da FNE. Isso. Tá, É você e ele aqui, para Você falar só os de dois, FNE. tá perfeito. Para falar, Tá. porque a tua vida a gente já sabe toda já. Da ferrovia até os... Inclusive o aniversário do Murilo hoje. É hoje? Hoje é aniversário E dele. olha que você veio lá da saúde e hoje está lá em Pilotiva, né? Itaipu. Itaipu. Ele fez. Itaipu. Né? Se ele for contar essa história, ainda tem essa história. tem muita história. Ainda tem a história ainda, tem a história, né? E aí foi Foi o preâmbulo, O preâmbulo da nossa conversa foi o bairro da saúde, né? Vai da saúde. Convidar o nosso Que amigo... passa um pouco sobre São Gonçalo, que foi quando eu me relacionei com ele muito. Isso. Nós andamos esse estado do Rio de Janeiro todo. Muito. 2007, né, cara? 2007, andamos Já isso aí convidei tudinho. E vamos andar mais. O Jorge lá de Resende, o Jorge Matos. Jorge vem Matos. aqui. Ótimo, Já está ótimo, marcado. ótimo. Se não me engano, na próxima quinta ou não, tá quinta é o Jorge Matos. Diego. Tonhão, considerações finais aí de 1 minuto aí. Por que a nossa garotada tem que fazer engenharia? Olha, o problema é o seguinte, eu acho que a engenharia ela tá no sangue, né? Vamos assim dizer, ela tá no sangue. Só que, às vezes, aflora e às vezes não aflora, tá? Então, o grande problema é colocar na cabeça dessa garotada aí que não existe nada na vida sem engenharia. Sim. Entendendo? Não existe nada, né? Você hoje chega num consultório médico, né? Tá lá o médico com aqueles aparelhos e tudo, e aquilo ali é o quê? Não, tudo é engenharia. É engenharia, não é isso? Tudo. Até na hora que você senta na mesa para almoçar, para fazer as suas refeições, Tem engenharia. tem engenharia, né? Entendeu? Então, é preciso dar exemplos práticos, tá? De como a engenharia é importante na nossa vida. Perfeito. Tá certo? É isso que está faltando. Mostrar que, entendendo? Com toda a modéstia, né? Com toda a humildade, mas
falar a importância da engenharia no contexto nacional, na nossa vida, no nosso dia a dia. A necessidade. Entendeu? A necessidade da engenharia. Perfeito. Esse é o recado que eu tenho que passar aí. Tonhão, muito obrigado. Obrigado, Tonhão. Um abraço. Valeu, obrigado. Obrigado, irmão. E até a próxima, Valeu, se assim Roger. o criador permitir. E aí fala com o Murilo a data que ele pode vir, a gente Perfeito. organiza.